Meu nome é Walter e morei por mais de 10 anos em uma casa que minha tia cedeu enquanto meus pais trabalhavam em turnos diferentes. O lugar era simples, tinha um quintal mal cuidado e um longo corredor que ligava os quartos à cozinha. Apesar de ser um ponto de apoio temporário, acabamos ficando lá por muito mais tempo do que imaginávamos. Quando eu era mais novo, por volta dos 12 anos, costumava ir dormir mais cedo. Sempre fui meio curioso em relação a histórias de fantasmas, mas nunca acreditei de verdade, sabe? Tinha uma janela alta no meu quarto que dava para uma área externa estreita, quase como um vão entre as paredes. Eu me lembro bem de uma noite em que não conseguia pegar no sono. Virei de lado e vi 2 pontos brilhantes, como se fossem pequenas lanternas flutuando do lado de fora. Não havia nenhum brilho de poste ou reflexo de luz naquela altura, então achei estranho. Tentei focar a visão e percebi algo que lembrava uma cabeça inclinada. Fiquei parado, achando que fosse uma ilusão dos meus olhos cansados. No instante em que pisquei, aquilo sumiu. Não sabia se era sonho ou não, mas tive a nítida impressão de ter encarado alguma coisa por alguns segundos. Tentei ignorar, mas comecei a sentir uma inquietação que me manteve acordado. Uns minutos depois, a luminária do corredor acendeu de repente. Ela funcionava com sensor de movimento e, por um instante, achei estranho não ter ouvido o barulho da porta ou passos antes de acionar o sensor. Ainda assim, imaginei que algum dos meus pais tivesse se levantado. Porém, os passos que ouvi em seguida eram firmes e vinham direto na direção do meu quarto. Tentei me mexer para ver quem era, mas fiquei travado. O barulho parou na minha porta, que abriu devagar, rangendo de leve antes de silenciar como se algo abafasse o som. Uma rajada de ar gelado entrou e eu senti algo agarrar meus tornozelos. Fui puxado até a beirada da cama, sentado, sem conseguir produzir uma única palavra. Só então percebi que não havia ninguém lá, nem meu pai, nem minha mãe. Quando recobrei os movimentos, ouvi um clique quase imperceptível e a porta estava fechada, como se nada tivesse acontecido. Contei essa história para um amigo de escola, o Gustavo, meio desconfiado de que ele ia rir da minha cara. Em vez disso, ele me lançou um olhar sério e disse: "Você não é o primeiro a comentar sobre algo estranho por ali." Fiquei sem saber o que responder, mas me senti menos maluco, pois aparentemente outras pessoas também notavam coisas bizarras na vizinhança. Isso me deu um certo alívio, mas também abriu espaço para um medo ainda maior. Com o tempo comecei a prestar atenção a cada som e cada mudança de claridade naquela casa. Sempre que eu mencionava o assunto, surgiam relatos parecidos. Anos depois, já com cerca de 22 anos, recebi a visita do Gustavo. A gente foi até a laje para conversar. O espaço era bem sem graça, só umas caixas velhas e o tanque de lavar roupa. Em certo momento, Gustavo apontou para o telhado de outra casa, algumas construções adiante. Vi uma forma escura parada ali, com 2 pontos que pareciam refletir a luz distante. Não me movi. Ele também congelou. Foram poucos segundos, mas nós dois tivemos a impressão de que era a mesma entidade que eu vira na minha infância. Daquele jeito, com uma cabeça levemente inclinada, como se estivesse tentando entender o que a gente fazia ali. Num movimento rápido, a silhueta se abaixou e desapareceu. Descemos sem trocar palavra, como se qualquer frase fosse estragar o que acabara de acontecer. Pouco tempo depois, ganhei a companhia de uma cadela chamada Tina. Ela me passava a sensação de que a casa estava mais alegre e me ajudava a esquecer os sustos do passado. Acabei me mudando com meus pais para outro endereço, mais compacto, mais organizado. Lá, nada de muito estranho surgiu durante um bom período, até que passei por um episódio que me fez reviver tudo. Certa madrugada, perto das 5 ou 6 horas, Tina começou a rosnar baixo, encarando um canto escuro do meu quarto. Me levantei devagar, acreditando que fosse algum inseto ou um reflexo no espelho. Quando cheguei perto, ela continuou olhando para o mesmo ponto, como se estivesse vendo algo. Eu me virei e reparei de relance uma forma tão grande que quase encostava no teto, com braços longos e a cabeça inconfundível, meio triangular, que parecia se dobrar para caber ali. Não houve movimento brusco.
Aquilo simplesmente estava presente, encarando a gente. Em poucos instantes foi sumindo, como se misturasse às sombras do lugar. Não consegui voltar a dormir e passei o resto da manhã tentando me convencer de que era só imaginação. A última vez que vi esse ser foi há mais ou menos 2 semanas. Eu estava de carro levando minha namorada Larissa para casa. Tina estava no banco de trás, quieta. Na volta, dobrei uma esquina e notei que Tina levantou as orelhas. O local estava pouco iluminado, mas os faróis do carro permitiram que eu enxergasse, em um terreno vazio, aquela silhueta parada, olhando na nossa direção. Não se aproximou, não correu, apenas permaneceu lá, imóvel. Continuei dirigindo até chegar em casa, tentando manter a calma. Contei para Larissa no dia seguinte e ela me revelou. Eu achei que tinha visto essa mesma coisa ontem, no corredor do nosso novo apartamento, quando levantei para ir ao banheiro. Fiquei sem reação. A princípio não sabia se me sentia reconfortado por não estar delirando, ou apavorado por isso ser mais real do que eu gostaria. Passei alguns dias dormindo mal, com uma sensação de que esse ser não se restringia a um único lugar. Não tenho certeza do que seja. Até hoje guardo a impressão de que está sempre me observando de alguma forma. Não me atacou de novo, mas não me parece querer ir embora tão cedo. Quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, morava com minha mãe em uma casa bem pequena. Eram apenas 2 cômodos e uma área que servia ao mesmo tempo de sala e cozinha. O chão era áspero, as paredes tinham marcas de umidade e mesmo durante o dia, tudo ali parecia meio abafado. Mas à noite qualquer barulho ganhava um peso diferente. Latidos que vinham de longe, conversas abafadas de vizinhos e de vez em quando algum carro passando devagar. Minha mãe, Silvia, sempre dormia em uma cama de casal e eu me ajeitava ao lado dela. O colchão ficava perto de uma janela que dava para a rua. Na época, eu andava muito inquieto. Quase toda madrugada, por volta de meia-noite ou 1h da madrugada, eu acordava com uma angústia estranha. Mas naquela noite em especial, fiquei paralisado por um tempo antes de olhar o relógio de cabeceira, daqueles que ficam com uma luz fraca acesa. Quando finalmente tive coragem de conferir, vi que passava das 2h da madrugada. O barulho dos cães estava mais insistente, quase como se eles fizessem uma barreira contra algo que não deveria se aproximar. Tentei balançar o braço da minha mãe. Ela quase sempre acordava com qualquer ruído, mas naquela noite tinha tomado um remédio para dor de cabeça e parecia mergulhada em um sono mais profundo do que o habitual. Fiquei assustado porque ela simplesmente não reagia, como se não conseguisse me ouvir. Em meio à escuridão, uma vontade de verificar a janela me dominou. Fiquei alguns segundos criando coragem, até que resolvi levantar um pedaço da cortina para dar uma espiada. Do lado de fora, havia a claridade fraca de um poste distante, cuja luz inclinada batia no telhado da casa vizinha. Levei um susto ao ver uma figura feminina agachada ali. Dava para perceber que ela vestia algo comprido, meio encardido, que se misturava à sombra do telhado. O cabelo chegava a tocar suas costas, mas não dava para ver o rosto. Não sei se era o vento ou algum som preso na minha cabeça, mas parecia que vinha um lamento baixo, como se a pessoa estivesse chorando de um jeito contido. Senti um aperto que não consigo explicar. Joguei a cortina de volta e voltei para a cama, tremendo. Sem saber mais o que fazer, comecei a rezar mentalmente, repetindo orações que minha mãe me ensinara. Eu achava que isso me daria algum alívio. Por um tempo, tudo ficou silencioso. Depois de criar coragem de novo, me levantei devagar e olhei pela janela. O telhado estava vazio, sem sinal daquela mulher ou de qualquer movimento. Parecia que nada tinha acontecido. Ainda assim, os cães continuavam a latir de vez em quando, como se sentissem alguma presença que meus olhos já não podiam ver. No dia seguinte, minha mãe notou que eu estava agitado e me perguntou se eu tinha tido um pesadelo. "Você está tão assustado. O que aconteceu, meu filho?"
Acho que vi alguém no telhado do vizinho, respondi sem entrar em detalhes. Ela deu um sorriso preocupado e disse: deve ter sido só a sua imaginação. Até hoje, cada vez que escuto cachorros latindo no meio da madrugada de forma diferente, volto à cena que vi pela janela. O rosto daquela figura eu nunca cheguei a enxergar, mas a lembrança do lamento ainda me faz perder o sono. Meu nome é Márcia. Desde a infância sempre acreditei que certas amizades podiam ser ainda mais sólidas do que laços de sangue. Minha prima Úrsula foi quem cresceu ao meu lado, dormiu comigo nos dias de chuva forte e dividiu cada etapa importante da vida. Nós duas nos considerávamos irmãs de coração. Quando criança, eu a via como uma luz que me guiava nos momentos difíceis, enquanto ela me enxergava como alguém firme e confiável. Éramos diferentes, mas nos completávamos de um jeito que eu pensava ser eterno. Apesar de sermos primas, a convivência entre nós era tão próxima que muita gente achava que éramos irmãs de verdade. Minha tia morreu quando eu tinha por volta de 12 anos, e Úrsula, mais nova, tinha 10. Foi um período conturbado em que minha família e a dela decidiram que o melhor seria que Úrsula ficasse conosco por um tempo. Meu pai, Sebastião, tentava conciliar o luto da perda da irmã com a tarefa de acolher a sobrinha, mas ele sempre foi um homem simples, sem muita habilidade para lidar com questões emocionais. Era evidente que do jeito dele tentava fazer tudo o que podia, e nós três passamos a viver sob o mesmo teto, cada um processando aquela dor à sua maneira. Com o passar do tempo, Úrsula e eu assumimos algumas responsabilidades em casa. Enquanto ela ajudava com a louça, eu tentava cozinhar o que sabia. Não tínhamos outra escolha. Éramos adolescentes que precisavam se virar. Mesmo assim, ainda existia um clima de companheirismo. Quando a saudade da tia surgia, sentávamos para conversar. Ou, se alguma de nós se sentia sozinha, a outra estava sempre por perto. Parecia que nada conseguiria quebrar aquela parceria. Quando amadurecemos, nossas diferenças ficaram mais evidentes. Eu sempre gostei de ambientes tranquilos e de passar as noites lendo ou vendo algo na televisão. Úrsula, ao contrário, adorava se cercar de amigos, ir a festas e se jogar na vida social. Mesmo assim, mantínhamos um forte laço. Ela gostava de contar sobre as viagens que pretendia fazer, os sonhos de conhecer lugares distantes e de viver cada dia como se fosse único. Já eu, naquela época, só almejava uma vida segura e sem grandes riscos. Não demorou muito para que todos notassem o carisma de Úrsula. Em qualquer lugar aonde íamos, ela chamava a atenção. Recebia elogios, era o assunto das rodas de conversa. Se estávamos entre conhecidos, acabava que as pessoas se dirigiam a ela antes de me notarem. E eu, sinceramente, nunca me importei. Já estava acostumada a ser mais discreta. Pensava que ser invisível era até confortável. Nos raros momentos em que alguém me elogiava, eu não sabia nem como reagir. Tamanho era meu desajeito. Aos 17 anos, Úrsula teve a ideia de me levar a uma confraternização. Disse que eu precisava relaxar, sair um pouco de casa. Achei que fosse uma boa oportunidade para tentar algo diferente. Vesti a melhor roupa que eu tinha e fiz um penteado simples, mas me esforcei para parecer mais arrumada do que de costume. Na festa não tive surpresa nenhuma ao ver como ela ganhou a atenção de todos em poucos minutos, enquanto eu, mais uma vez, me sentia parte do cenário. Na volta, fiquei questionando se algum dia as pessoas me enxergariam de verdade. Mas não era algo que eu assumia publicamente. Eu sempre guardei essas inseguranças comigo. Foi nesse período que conheci Leonardo. Ele não era do círculo habitual de Úrsula. Apareceu em um almoço promovido por conhecidos em comum. Diferentemente dos outros rapazes que já haviam cruzado meu caminho, Leonardo demonstrou um interesse genuíno pelas minhas opiniões e pelas minhas histórias. A gente começou a sair, mas sem grandes alardes. De início, confesso que estranhei a atenção que recebia dele. Parecia bom demais para ser verdade.
Ainda assim, dei uma chance. E deu certo. Em pouco tempo, começamos a namorar de forma mais séria. Depois noivamos e então nos casamos. Enquanto eu vivia esse relacionamento tranquilo, Úrsula seguia a vida cheia de altos e baixos nos romances. Um dia, estava apaixonada por alguém. No outro, brigava ou terminava. Sempre acontecia alguma confusão. Apesar de me preocupar com ela, eu jamais imaginei que a instabilidade emocional dela pudesse tocar de forma direta a minha vida. Porém, pelo visto, eu não estava enxergando a situação direito. Depois de um término difícil, Úrsula apareceu na minha casa chorando e se lamentando que não tinha sorte no amor, que não aguentava mais. Meu impulso imediato foi oferecer abrigo. Meu pai havia se mudado para uma cidade vizinha na época e eu morava sozinha com Leonardo. Então, propus que Úrsula ficasse conosco até se recompor. Leonardo fez cara de poucos amigos, mas não protestou abertamente. Achei que ele estivesse preocupado com a rotina da casa, mas não liguei muito. Aquela era minha prima, praticamente uma irmã, e eu não a deixaria desamparada. Nos primeiros dias tudo pareceu normal. Ela respeitava nossos horários, tentava não incomodar, ajudava nas tarefas. Mas comecei a notar pequenos gestos, comentários aleatórios que Úrsula fazia a Leonardo, certa cumplicidade estranha nos olhares entre os dois que eu não conseguia entender. Como não tinha provas de nada, fui empurrando a desconfiança para o fundo da minha mente. Um certo fim de semana, resolvi conversar com Gustavo, o ex de Úrsula. Foi algo que surgiu de forma impulsiva. Já o conhecia superficialmente e marquei de encontrá-lo em um café. Perguntei por que eles tinham terminado de forma tão repentina. Ela nunca se satisfaz com o que tem. Quando o relacionamento parecia estável, ela simplesmente mudava de ideia. Ele fez uma pausa e completou: talvez agora a Úrsula queira algo que você não está percebendo. Minha cabeça entrou em parafuso. Queria me convencer de que ele falava por rancor ou ciúme. Na volta para casa, no entanto, fiquei atenta aos detalhes que antes ignorava. Podia jurar que Úrsula e Leonardo conversavam mais do que o normal. De vez em quando, eu entrava na sala e sentia que mudavam de assunto rapidamente. As risadas contidas morriam assim que eu aparecia. Decidi ficar de olho, mas não sabia o que fazer. Parecia que tudo estava acontecendo embaixo do meu nariz. Até que, em uma tarde em que eu me sentia estranha, resolvi voltar do trabalho umas 2 horas mais cedo. Minha intenção era surpreendê-los de maneira positiva, talvez levar um lanche, não sei. Quando abri a porta, ouvi vozes abafadas vindo do meu quarto. Fui andando na ponta dos pés e, quando entrei, encontrei os dois juntos na cama. Eles me viram, mas não houve briga nem explicação. Era um silêncio absoluto, como se ninguém ali precisasse dizer nada. Fiquei imóvel, olhando para aquela cena, sentindo como se toda a minha vida tivesse se transformado em um borrão. Não gritei, não quebrei nada. Apenas saí, peguei minha bolsa e fui embora. Nos dias que se seguiram, aluguei um lugar apertado e simples, mas que me dava pelo menos a privacidade de chorar sem testemunhas. Desliguei o celular, não falei com ninguém. Pedi a comida por entrega. Trabalhei remotamente quando foi possível e me mantive afastada de qualquer contato. Minha vida parecia suspensa. Senti raiva, senti dor, senti um vazio que mal conseguia expressar. Com o tempo, a raiva foi se sobressaindo à dor. Na tentativa de esquecer o que houve, procurei por ajuda profissional antes de fazer qualquer loucura. Tive 2 sessões com um psicólogo, mas não me abri completamente. Ainda assim, percebi que precisava de um desabafo mais forte. Pensei em falar com meu pai, mas só consegui trocar poucas palavras por telefone, com receio de preocupá-lo demais. Cada conversa parecia insuficiente para aliviar a fúria que eu guardava. Foi quando, certa noite, acabei vagando sem rumo pelas ruas, incapaz de retornar ao meu apartamento minúsculo. Passei em frente a uma casa que aparentava abandono. Havia uma pessoa sentada na calçada, uma senhora que me chamou a atenção. Ela me fitou sem se mexer, e aquilo despertou em mim uma sensação incômoda. Quis desviar, mas algo me impediu. Foi então que, com um tom baixo, ela murmurou: "Você quer acertar as contas?"
Parecia que aquela mulher sabia de tudo que se passava na minha cabeça. E no meu desespero, senti a raiva pulsar mais do que qualquer outra emoção. Me aproximei, porque não tinha nada a perder. Ela se apresentou como Dona Lídia e me convidou a entrar, avisando que podia me ajudar a descarregar esse sentimento. Entrei na casa, que por dentro tinha poucos móveis e uma penumbra estranha. Ela me perguntou com certa calma: "Tem certeza de que quer fazer isso?" Eu não sabia ao certo do que se tratava, mas balancei a cabeça em afirmação. Ela não pediu detalhes nem nomes. Só me alertou de que qualquer ação movida por vingança podia cobrar um custo alto. Fiquei em silêncio, decidida a continuar. Foi quando ela começou a preparar algo que chamava de trabalho. Acendeu velas, murmurou preces que eu não reconhecia, jogou um pó escuro sobre uma bacia de água. Eu só observava, atônita, e de repente meu corpo começou a tremer de um jeito estranho. Quando tudo terminou, Dona Lídia disse: "Agora espere, e não esqueça que tudo tem um preço." Agradeci de forma automática e saí dali. Passei os próximos dias convencida de que tinha caído em um golpe ou em alguma fantasia. Acreditei que nada aconteceria, até receber uma ligação de um conhecido em comum. Ele disse com um tom preocupado que Úrsula e Leonardo estavam passando por uma crise séria, brigando sem parar. Comentei vagamente que isso poderia ser algo passageiro, mas ele garantiu que a situação só piorava. Primeiro, ela caiu da escada e ficou com o braço bastante ferido. Em seguida, eles brigaram a ponto de Leonardo dormir fora de casa por alguns dias. Então ele sofreu um acidente de carro em baixa velocidade, mas o susto foi grande. Cada episódio criava mais tensão. Era como se não conseguissem mais ficar perto um do outro sem algo dar errado. Um mês depois, eles decidiram fazer uma viagem para tentar salvar o relacionamento. Foi a última notícia que tive. Soube que o carro derrapou em uma pista molhada e os dois morreram no local. Quando recebi a informação, fiquei anestesiada. Eu não chorei, não me desesperei. Senti apenas um vazio enorme. Acreditei que tudo terminava ali. Pensei que agora eu poderia seguir minha vida. Mas, talvez por um peso de consciência ou por algo que não sabia explicar, comecei a ter a impressão de que não estava sozinha. À noite eu tinha dificuldade de dormir. Ouvia vozes baixas, meu nome sendo pronunciado de uma maneira quase imperceptível. Tentei me convencer de que era a minha imaginação, mas a rotina se tornou insuportável. Fui buscar conforto na igreja onde meu pai frequentava antes de se mudar. Contei tudo em partes para o padre Júlio, sem entrar nos detalhes do ritual, mas mencionando minha dor, a traição e a morte deles. O padre me olhou sério e disse: "Quando desejamos mal aos outros, mesmo sem intenção direta, abrimos portas na nossa vida que podem custar caro." Ele tentou me aconselhar a buscar arrependimento, mas eu não conseguia sentir remorso genuíno. No fundo, ainda pensava que ambos mereceram o que aconteceu. E mesmo assim, eu não estava em paz. As noites seguintes foram perturbadoras. Eu sonhava com Úrsula e Leonardo, mas não com a aparência que tinham em vida. Eu os via de longe, sem falar nada, apenas me olhando de um jeito que não sei decifrar. Acordava confusa, minha respiração acelerada. Passava o dia inteiro me perguntando o que estava acontecendo comigo. Foi quando, voltando do trabalho, percebi que havia pegadas sujas no corredor do meu pequeno apartamento, indo em direção ao meu quarto. Não fazia sentido, pois eu trancava tudo antes de sair. Limpei o chão, mas não conseguia ignorar o que vi. Parecia que havia algo ali comigo, como se alguém entrasse enquanto eu estava fora. Nessa angústia, lembrei de uma loja que vendia artigos místicos. Fui até lá, procurei por qualquer coisa que me fizesse sentir protegida. Um homem chamado Ademir me atendeu. Ele escutou a minha história por alto, sem saber nomes, e recomendou um amuleto. Falou pouco, mas seu semblante era de preocupação. Às vezes o que alimentamos volta para nos cobrar. Se já fizeram alguma prática sem saber exatamente o que estavam fazendo, talvez seja tarde para voltar atrás. Comprei o amuleto e mantive junto de mim. Só que nada melhorou. Os sonhos continuaram, as vozes,
a sensação de que eu não estava sozinha. Decidi visitar o local onde Úrsula e Leonardo tinham sido sepultados, procurando um fechamento. Ao chegar lá, vi um bilhete deixado sobre o túmulo dela. O bilhete dizia: "A porta que você abriu não pode mais ser fechada." De imediato olhei ao redor, mas não tinha ninguém. Meus joelhos enfraqueceram e a única coisa que pude fazer foi ir embora às pressas. Depois disso, os acontecimentos ficaram mais intensos. Não sei se era minha imaginação ou alguma manifestação real. Nas poucas horas em que conseguia dormir, sonhava que estava em um local escuro onde Úrsula aparecia, com o rosto inexpressivo me observando. Parecia que tentava falar, mas não havia som saindo da boca. Já Leonardo estava mais distante, mas com um olhar que me fazia sentir uma mistura de raiva e de ansiedade. Passei a dormir cada vez menos. Minha aparência começou a se deteriorar. Eu estava pálida e sem vida. Decidi procurar novamente a casa de Dona Lídia. Caminhei pelas mesmas ruas e tentei perguntar a moradores sobre ela, mas a residência que eu lembrava parecia fechada, com janelas lacradas e entulhos na frente. Um vizinho me garantiu que aquele lugar estava desocupado fazia muitos anos, sem registros recentes de qualquer idosa morando por lá. Aquilo me fez questionar o que, afinal, eu tinha vivido. Seguir a rotina se tornou um martírio. Eu chegava ao trabalho, mas mal conseguia me concentrar. Quando voltava para casa, era atacada pela mesma sensação de desconforto. Parecia que, a qualquer momento, algo iria se revelar. Até que uma noite, enquanto eu tentava ficar acordada assistindo a um programa na televisão, ouvi ruídos vindos do corredor. Meu coração disparou. Levantei, pensando que fosse algum invasor ou um gato que tivesse entrado. Porém, a casa estava vazia, como sempre. Voltei para o sofá, respirando com dificuldade. Naquele instante ouvi uma voz. Por quê? Não reconheci de imediato, mas me soou familiar. Hesitei entre correr ou responder, mas apenas fiquei paralisada. Fui tomada por uma mistura estranha de indignação e de culpa. Quando criei coragem para andar pela casa, não encontrei ninguém. Deitei na cama e passei boa parte da madrugada encarando o teto, me perguntando se eu estava perdendo a sanidade. Na manhã seguinte, encontrei, sobre a mesa da cozinha, uma foto minha e de Úrsula, quando éramos meninas. Não lembrava de ter levado aquela foto para o apartamento. Ainda assim, ela estava ali. E no verso havia algo rabiscado. "Você me esqueceu?" Corri para revirar minhas coisas, mas não achei mais fotos nossas. Aquela imagem sumiu do nada, no mesmo dia, como se tivesse evaporado. Isso virou rotina. Objetos se moviam, apareciam mensagens que eu não escrevi, e o estado de tensão em que eu vivia me deixava cada vez mais abatida. Até mesmo pessoas próximas, como colegas de trabalho, notaram que eu estava diferente. Eu não tinha coragem de contar a verdade porque tudo parecia absurdo. Foi quando finalmente tentei outro caminho. Voltei a procurar o Padre Júlio e resolvi ser sincera, contando o que eu tinha feito com Dona Lídia. Ele me olhou com um ar grave, sem me julgar, mas sem esconder a preocupação. Às vezes, quando buscamos vingança, atraímos forças que não dominamos. Eu recomendo que você faça uma reflexão profunda sobre o arrependimento. É possível que tudo isso seja um reflexo de algo interno, mas também pode ser que tenha acionado algo que não podemos explicar. Saí de lá me sentindo um pouco mais leve, mas, ao mesmo tempo, não vi um caminho real para resolver a situação. Ainda tentei rezar ou buscar algum tipo de redenção, mas a verdade é que eu continuava sem sentir remorso pelo que acontecera com Úrsula e Leonardo. Eu só tinha medo. Numa das poucas vezes em que consegui dormir, tive um sonho perturbador. Eu estava em um quarto vazio, sem janelas nem portas, e a uma certa distância, via Úrsula sentada no chão. Seus olhos me acompanhavam, mas ela não se movia. Leonardo estava atrás dela, em pé, só me olhando de maneira fixa. Acordei com o rosto molhado de suor, sem saber se aquilo era apenas meu inconsciente ou algo que tentava se comunicar comigo. Após essa noite, certos ruídos voltaram a me atormentar. Um dia cheguei do trabalho e achei que vi Úrsula no canto da sala, de pé, mas quando pisquei, não havia nada.
Em outro, jurei ter ouvido a voz de Leonardo me chamando do quintal. Abri a porta e o quintal estava deserto. Procurei não pensar tanto no assunto, mas não tinha paz em nenhum lugar. Nem no trabalho, nem na rua, nem na minha própria casa. Parecia que eu estava sendo encurralada por lembranças e aparições. Em meio a esse sufoco, fui novamente naquela loja mística de Ademir, buscando uma saída definitiva. Ele me recebeu com certa reserva. Quando contei que a situação só piorava, ele puxou de uma prateleira um livro antigo cheio de anotações e me mostrou um trecho. Dizia que em alguns casos, quando se faz um pedido de vingança, a dívida fica em aberto até que algo seja quitado. Ele virou-se para mim. Pode ser que você esteja tendo esse tormento porque ainda não decidiu o que realmente sente. Enquanto existir essa contradição, talvez não seja possível se livrar. Minha cabeça deu voltas, pois eu não conseguia apontar arrependimento real. Senti que não havia muito a fazer. Ademir me aconselhou a buscar ajuda psicológica mais estruturada, além de sugerir que eu tentasse um período longe daquele apartamento. Mas uma parte de mim não acreditava que fosse só psicológico. Mesmo assim, anotei o número de uma terapeuta que ele indicou. Voltei para casa, trancada no meu pequeno apartamento, sem saber o que esperar. Passei a trancar as janelas, a bloquear qualquer fresta de luz, como se isso pudesse impedir alguma coisa de entrar. Mas essa sensação de tentativa de controle não me trouxe alívio. De madrugada, eu tinha o hábito de olhar o relógio a cada 15 minutos, esperando o tempo passar. E, em algum momento, inevitavelmente adormecia. Certo dia, tive a impressão de que Úrsula estava parada no corredor que levava ao meu quarto. O rosto dela parecia sem reação, mas me fez lembrar dos dias em que éramos crianças. Senti um peso enorme no peito, como se parte de mim soubesse que eu tinha escolhido um caminho sem volta. Pisquei, e a imagem sumiu. Aquilo se repetiu em outras noites. Eu via algo que lembrava Úrsula ou Leonardo, e no segundo seguinte, desaparecia. O estado de tensão era tanto que minha saúde física se deteriorou de vez. Parei de comer direito. Meu rosto ficou abatido e as pessoas no trabalho já não fingiam que não viam. Perguntavam o que estava acontecendo comigo. Não conseguia responder com sinceridade. A gota d'água veio quando encontrei em cima da minha cama o anel de casamento que Leonardo usava. Eu não o tinha em casa, pois ele sumira depois que saí da nossa antiga residência. O anel estava ali, como se tivesse sido deixado de propósito. Segurei o objeto, me perguntando se aquilo era uma ilusão ou se alguém havia invadido o apartamento. Fiquei quieta e o coloquei numa gaveta. Passei horas sentada na sala, esperando algo acontecer. Não aconteceu nada concreto, mas eu mal pisquei. Na manhã seguinte decidi que não dava mais para suportar. Chamei um carro de aplicativo e fui ao cemitério. Levei comigo o anel, talvez para largá-lo lá. Já estava decidida. Ao chegar, deparei-me com outro bilhete preso na lápide de Leonardo. Isso não termina aqui. Senti uma tontura tão grande que precisei me apoiar. Ficou claro que, seja lá o que fosse, seguia me cercando. Deixei o anel ali, sem saber se adiantaria algo. Fui embora com as pernas fracas. Naquela noite, ao apagar as luzes do quarto, ouvi passos leves no corredor. Pareciam passos familiares, mas não tive coragem de me levantar. Fechei os olhos, tentei rezar alguma coisa, mas não consegui formular as palavras. Esperei passar. Nada aconteceu de imediato. Porém, antes de finalmente pegar no sono, escutei de novo aquela voz fraca, como se fosse Úrsula. Você abriu essa porta, não abri a porta do quarto. Fiquei na cama com o rosto enterrado no travesseiro. O silêncio voltou e depois de um tempo, adormeci. No dia seguinte, vi que a fotografia do meu casamento, que antes estava no fundo de uma gaveta, aparecera em cima da mesa. Eu e Leonardo sorrindo, com Úrsula ao nosso lado. Só que havia marcas de riscos em volta dos nossos rostos. Peguei a foto e joguei no lixo, mas nada diminuía a minha agonia. Tentei mais uma vez encontrar Dona Lídia, mas não achei nada. Procurei a terapia que Ademir indicou, mas eu não falava a verdade por completo.
A terapeuta pensava que minha culpa era fruto de um luto confuso e talvez fosse mesmo parte do problema. Mesmo assim, não encontrava solução imediata para o que se passava. As semanas foram se arrastando. Cada vez mais, eu me distanciava da realidade. Passava horas encarando a parede do apartamento, sentindo a impressão de ver Úrsula pelo reflexo da televisão desligada ou percebendo um vulto que lembrava Leonardo. Meus dias se resumiam a trabalhar no automático e voltar para casa para esperar o inevitável. Não havia trégua. Às vezes, eu tinha a sensação de ouvir risadas baixas, como se alguém estivesse debochando de mim. Em outras, pressentia um movimento na cozinha que eu não conseguia explicar. Eu já não distinguia o que era real do que não era. Um dia, depois de uma crise forte de ansiedade, ouvi um barulho no corredor. Saí do quarto e encontrei minhas roupas espalhadas, como se alguém tivesse revirado meu armário. Não havia sinal de arrombamento. Recolhi tudo, mas não conseguia entender como aquilo acontecia. Vizinhos não reclamavam de nada, nem diziam ter visto pessoas estranhas. Era tudo muito confuso. Decidi então tentar um último recurso. Me sentei na sala e falei em voz alta. Se alguém está aqui, eu preciso saber o que vocês querem. O ambiente permaneceu silencioso por um bom tempo. Eu quase desisti, mas então vi uma mancha estranha se formando na parede, como se estivesse úmida. Não sei se foi obra da minha mente ou um problema estrutural do prédio, mas dentro de mim senti que não estava sozinha. Levantei, ainda atordoada, e fui para o quarto. Depois disso, passei as madrugadas em claro, comendo pouco e me mantendo em um estado quase febril de tensão. Mesmo sem ver Úrsula ou Leonardo com nitidez, sentia que a presença deles estava entranhada em todos os cômodos. Tentei me mudar, mas percebi que não era só o apartamento. O problema continuava comigo. Comecei a acreditar que aquilo era minha punição. Quando estava para lá de exausta, dormia por curtos períodos. Nos sonhos, via as mesmas cenas repetidas. Úrsula chorando, Leonardo com um semblante abatido, e ambos me olhando fixamente. Um dia acordei sobressaltada. Tive um estalo. Minha história estava cruzando uma linha que não tinha volta. Peguei o celular e tentei falar com meu pai, mesmo sabendo que ele não entenderia tudo. Ele me ouviu. Sugeriu que eu fosse morar com ele por algum tempo, mas algo me impediu. Tinha medo de levar esse tormento para outra casa. Agradeci e desliguei. Mais tarde refleti sobre o que havia feito ao aceitar o ritual de Dona Lídia. Senti uma raiva de mim mesma, mas também não conseguia desviar a culpa que eu jogava em cima de Úrsula e Leonardo. Mesmo após a morte, eles ainda me perturbavam, ou talvez fosse a minha consciência, não sei dizer. Tudo ficou confuso. Nesse ponto percebi que a história não tinha um fim claro. Não era uma questão de resolver ou não resolver. Eu estava presa. Úrsula e Leonardo já não estavam vivos, mas, de certa forma, continuavam presentes e ativos no meu cotidiano, seja por força sobrenatural ou pela minha própria mente em colapso. Passei a temer que, quando eu morresse, ficaria no mesmo lugar que eles, presa às mesmas acusações e sentimentos que não se resolveram. Encerro este relato sem uma conclusão definitiva. Até hoje, durmo pouco e acordo assustada. Não sei dizer se eles me condenam ou se eu mesma criei esse inferno pessoal. Tenho a impressão de que, em algum momento, a conta de tudo o que fiz vai chegar por completo. E quando isso acontecer, talvez eu não consiga fugir das consequências. Se existe algum arrependimento sincero em mim, ele não basta para reverter o caminho que escolhi. Vivo cada dia com a esperança de um recomeço e o temor de que as vozes e as lembranças jamais me abandonem. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.